E você quer promover a inclusão social e educacional de pacientes atípicos, utilizando as avaliações do neurodesenvolvimento, você está no lugar certo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Mais uma live aí para falarmos sobre a avaliação do neurodesenvolvimento validada cientificamente. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos para esse bate-papo. Se você não me conhece ainda, eu sou a Ferdresch, eu sou neuropsicopedagoga clínica, sou especialista em avaliação do neurodesenvolvimento e eu ensino terapeutas a promoverem a verdadeira inclusão social e educacional de atípicos, utilizando as avaliações do neurodesenvolvimento. Então, vamos lá, vamos para o nosso conteúdo de hoje, né? Eu confesso que hoje eu pensei, repensei, pensei novamente o que eu traria de conteúdo aqui hoje para vocês, né? E eu vou falar hoje sobre a avaliação de TDAH, né? Tá tão banalizado em algumas situações a questão da avaliação do TDAH. Nós, né, olhamos algumas características, poucas características, né, e já pensamos que podemos, né, estar falando que essa criança tem uma hipótese de TDAH ou não, né? Então, gente, o TDAH, hoje nós vamos entender sobre o TDAH e nós vamos entender sobre a importância de ser avaliado de uma maneira científica, de ser avaliado de uma maneira técnica e que realmente tem uma comprovação, né, desse transtorno aí na criança, no adolescente, certo? Então, gente, vamos lá, né? O TDAH, o que é o TDAH? Confesso para vocês que tenho, assim, um quesinho ali com o TDAH, porque eu tenho TDAH, então minha filha tem TDAH, meu marido tem TDAH, então, gente, o TDAH já faz muito tempo, né, que está aí na minha vida, na minha caminhada, né? E descobrir o TDAH, né, depois já na vida adulta, foi uma coisa bem importante. Então, o TDAH a gente precisa, gente, muito, 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 verdadeiramente, compreender como ele é, como ele funciona, para que a gente consiga ajudar, né, as crianças e os adolescentes para não chegar na vida adulta com dificuldades ainda, né? Então, o que acontece? Gente, TDAH é um transtorno, então, do neurodesenvolvimento, né? O que isso significa? Que nascemos com ele, tá? Então, ele pode ser hereditário, genético, né? Então, tem essas causas, tá? E ele tem três características muito específicas, né? Que são os subtipos do transtorno, tá? Que é o subtipo desatento e o subtipo hiperativo barra impulsivo. Por isso que eu falo três e não dois. Hiperatividade e impulsividade está com o mesmo critério, mas nós sabemos aqui dentro do DSM-5 que existe, né, as suas particularidades, tá? Então, esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele é um transtorno que ele vai afetar, né, diretamente ali as áreas de atenção, especificamente, né, vai trazer prejuízos significativos, né, na área da atenção e também prejuízos significativos na área da hiperatividade e da impulsividade, tá? Nós sabemos também, né? Então, assim, o que nós temos aqui? Uma criança, né, uma pessoa, um ser humano, ele pode ter um TDAH somente desatento, ele pode ter um TDAH somente hiperativo e impulsivo, ou ele pode ter um TDAH combinado, que é quando tem a presença da desatenção e da hiperatividade e da impulsividade, tá? Um ponto muitíssimo importante do TDAH, tá, pessoal? O TDAH, ele necessariamente, como critério diagnóstico, ele precisa ter, né, as características que eu vou estar falando aqui, vou estar lendo aqui no DSM-5 para vocês essas características, tá? O prejuízo, ele tem que ser significativo. Ele precisa ter, né, ser apresentado na vida do ser humano, do indivíduo, antes dos 12 anos de idade, e necessariamente ele precisa estar em 2 ou mais ambientes, tá? Então, tem que estar presente em 2 ou mais ambientes, talvez no ambiente escolar, né? No ambiente escolar e no ambiente familiar, e assim por diante. Então, esses são os principais, né? E como que a gente realiza ali, né, essa avaliação, né, do TDAH? Fernanda, como assim? Como que é realizada essa avaliação do TDAH? Gente, o TDAH, ele é um transtorno que que é diagnosticado
por sintomas comportamentais e o quanto esses sintomas comportamentais trazem de prejuízo significativo na vida deste indivíduo, tá? Então, esse é a base, tá? Então, a gente precisa sempre ter isso muito claro, tá? Esses prejuízos, gente, não é característica, tá? É prejuízo naquela questão. Não é a pessoa ficar desatenta de vez em quando, é ela ter prejuízos, ela sofrer consequências, tá? Por aquela defasagem, por aquela disfunção. Então, ele é comportamento. Então, nós precisamos entender o comportamento típico e atípico, comportamento dentro do TDAH, para identificarmos. Mas nós também precisamos, tá, avaliar, além dessas características, tá? A gente precisa também estar avaliando a questão das funções relacionadas a essas características, né? Então, se lá no DSM-5 eu tenho um critério, né, comete erros por distração e descuido, automaticamente, né, uma falta de atenção. Então, por isso que nós também temos testes que vão avaliar essa função, para ver se essa função está realmente prejudicada. Pode acontecer de, num teste, a criança, o adolescente, enfim, não ter uma pontuação baixa na área de função de atenção, mas ter critérios diagnósticos comportamentais? Pode acontecer, né? No entanto, que foi o que eu falei no início, ele é comportamental, né? Ele tem essa questão do comportamento. Mas, tá? Nós temos que avaliar de qualquer forma a memória, também, né? O TDAH esquece tudo, esquece as coisas para trás, né? Esses sintomas clássicos que nós ouvimos muito nas redes sociais enquanto informação, né? Sim, mas a gente também tem que estar atento a fazer, né? A realmente saber quais são os critérios que eu vou estar utilizando nesse processo de avaliação. Então, primeiramente, é entender o TDAH cientificamente, tá? Não é entender o TDAH porque, eu conheci o primo do irmão do fulano, do Beltrano, que ele tinha TDAH e ele fazia igualzinho o meu aluno, ele fazia igualzinho o meu paciente, tá? A gente não pode cometer esse erro. Se nós nos propomos a realizar tratamento, terapia, reabilitação de crianças dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho que conhecer os critérios científicos, técnicos do TDAH. Eu não tenho que conhecer a experiência somente de uma outra pessoa que conheceu uma criança, um indivíduo com laudo de TDAH. Tá? Então, eu estou disposta a fazer um trabalho com crianças dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então eu tenho que estar disposta também a conhecer os critérios diagnósticos para realizar uma avaliação que seja validada cientificamente, tá? E aí entram os protocolos avaliativos, né, gente? Então, nós vamos ter os protocolos avaliativos que vão estar colaborando. Por quê? Porque um desses protocolos, que eu vou falar aqui para vocês hoje, ele é os critérios do DSM-5, tá? Então, quando nós fazemos as perguntas aos respondentes desse questionário, eles vão nos dizer se essa característica está presente ou não, que é a característica que está aqui no DSM-5, tá? E essa escala se chama escala SNAP-4, tá? Então, quem já recebeu o drive, né, já me pediu o drive da Semana NeuroPP Avalia nas lives anteriores, já tiveram acesso a essa escala SNAP-4, né? Então, tiveram acesso à escala SNAP-4 tanto para pais quanto para professores. E se você não recebeu esse drive, né? Você não está sabendo desse drive, é um bônus da Semana NeuroPP Avalia. Então, me chama no direct, né? Aqui no Instagram, me chama no WhatsApp, tá, gente? Que eu envio esse drive, tá? A hora que acabar aqui a live, eu envio esse drive para você poder ter acesso a essas escalas e algumas outras que estão lá dentro, tá? E mais alguns materiais muito bacanas, como anamnese, entrevista e assim por diante, que a gente vai estar falando delas na semana que vem, na Semana NeuroPP Avalia, tá? Então, esse drive é muito importante. E essa escala SNAP-4 não foi enviado para quem não pediu, tá, meu amor? Então, quem pediu,
tá? Vai receber sim, tá? Quem pediu já recebeu, tá bom? Então, olha só, gente. Os critérios do SNAP 4, tá? E critérios do DSM-5. Então, quando a gente vai falar de TDAH, e eu vou abrir agora o DSM-5 aqui para conversar sobre isso com vocês, nós temos que ter alguns pontos importantes. Então, vamos lá, quem está sem caneta, sem papel, sem nada, corre, tá? Corre, que vai pegar para anotar lá, tá bom? Eu não recebi, pedi ontem, Janete, eu enviei para todo mundo que me pediu ontem no particular. Se você pediu só aqui na live, meu bem, eu não consigo, tá? Eu preciso que você me chame no particular. Se caso isso aconteceu e realmente não foi respondido, me dá um oi de novo que eu mando para você, tá? Então, olha só, né, gente? Olha aqui o amado, né? Nosso amado DSM-5, nosso transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, bora lá. Não tá saindo áudio, gente? Vocês não estão me escutando? Falem para mim, porque agora tem gente falando que várias pessoas. Ou tá tudo certo? Tá normal? Então, para algumas pessoas deve ser a conexão na internet, então. Então, olha só, vamos lá ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, todo mundo já pegou o lápis, pegou a caneta, pegaram o que precisavam. Então, bora lá para entender, né, o que são esses critérios, certo, gente? Então, primeiro, né, na desatenção. Então, antes de tudo, né, tá um padrão persistente, né, de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento, tá? Caracterizado por, vamos lá, desatenção, critério A, certo? Frequentemente não presta atenção a detalhes e comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Então, vocês vão perceber que lá na SNAP 4, quem já está com ela aí na mão, vai ver que a primeira questão lá é idêntica, né? Ou muito parecida com essa daqui, que é o critério. Às vezes uma palavra ou outra, mas o contexto como um todo, tá? Segundo critério de desatenção, frequentemente tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas, tá? Outro critério, frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Outro critério, frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Outro critério, frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Outro critério, frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental prolongado. Outro critério de desatenção, tá? Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Mais um critério de desatenção. Com frequência facilmente distraída por estímulos externos. E o outro critério de desatenção, com frequência é esquecida em relação a atividades cotidianas. Então, pessoal, vamos à questão científica da coisa aqui. São 9 critérios, tá? Para ter, né, a hipótese aí de que possa ter um TDAH, precisa apresentar no mínimo 6 desses critérios, tá? Aí eu fico me perguntando, tá? A Semana NeuroPP Avalia não tem certificado, tá, Ezequiel? Não tem não, tá? Eu fico me perguntando como que consegue avaliar se a criança tem déficit de atenção se não sabe que a base são 6 desses critérios aqui dos 9 e vai só pelo eu acho, pelo olhar da experiência. Tanto para dizer que tem, quanto para dizer que não tem. Porque para ambos os lados é complicado. Então, pessoal, desses 9 que eu falei, para ter uma desatenção, a criança tem que apresentar no mínimo 6 e tem que ter prejuízos por causa dessas características aqui. Não é só ter a característica. Todo mundo comete erro por descuido. Todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai esquecer um dia ou outro, tá? Alguma coisa. Todo
tá bom? A questão do transtorno é quando isso se torna algo realmente prejudicial, que está trazendo prejuízo significativo para o funcionamento da vida dessa pessoa, tá? Dessa criança. Então, esses são os 9 critérios da desatenção. Vamos aos 9 critérios da hiperatividade, certo? Então, vamos lá. Frequentemente, remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. Critério B. Frequentemente, se levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. Tá? Letra C. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Oi, Rai. Pois é, Rai, deve ser a sua internet, o seu celular, meu bem, alguma coisa, mas não se preocupa não, tá? A gente vai ter mais lives essa semana e desde a semana NeuroPP Avalia mesmo vai ser na semana que vem. E você vai receber o link dessas aulas lá no nosso grupo de WhatsApp, se você está inscrita, tá? Então, você vai receber lá o link e você vai conseguir assistir a aula, tá? Próxima. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Certo? Mais um critério aqui. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Outro critério. Com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Próximo. Frequentemente fala demais. Próximo. Frequentemente, deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Tá? Próximo. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez. E o outro, frequentemente, interrompe ou se intromete, né, nas atividades dos outros. Então, olha só, são mais 9 critérios de hiperatividade. Pessoal, isso é avaliação científica. Não é porque a criança é agitada que ela é hiperativa. Olha a importância de nós avaliarmos cientificamente, tá? E os outros critérios, né, que nós temos aqui, que foram os primeiros que eu falei aqui na live, né, que eram a apresentar esses sintomas antes dos 12 anos de idade, né? Então, a gente tem aqui, e vários sintomas estarem presentes, né, em 2 ou mais ambientes, que é o nosso outro critério, né? Ter evidências, tá, de que os sintomas interferem no funcionamento social e acadêmico, tá? Então, tem que ter prejuízo, tá bom? E os sintomas não podem ocorrer somente em episódios, né? Episódios de esquizofrenia ou assim por diante. Eu estou lendo o DSM-5, meu bem, o manual, tá? Dos transtornos. Então, gente, olha a complexidade que é para avaliar um transtorno. Então, nós precisamos, sim, ter escalas avaliativas que vão colaborar, tá? Que vão fazer essa mensuração dessas características. E uma das que nós utilizamos aqui no método NeuroPP Avalia é a escala SNAP-4, mas não é só a SNAP-4, nós utilizamos outras escalas também, que eu estarei falando na semana NeuroPP Avalia na semana que vem, tá? Lá também estarei falando sobre outras escalas, certo? Então, gente, nós precisamos entender que não se faz avaliação de TDAH, tá? Com comparativos. Não se faz avaliação do TDAH porque eu conheço uma pessoa que tem um comportamento dessa forma, parecido. São critérios diagnósticos. E se a gente trabalha de maneira científica, a gente respalda. E, gente, vamos aos benefícios em relação a isso? Tá, Fer, você falou, né, dessa questão aí, tudo é importante, mas cadê os benefícios, né, de realmente ter uma avaliação validada cientificamente? Pensa só, pessoal, os médicos, né, quando eles pegam uma avaliação, onde eles viram que a profissional utilizou de testes validados, que utilizou escalas como a SNAP-4, que é baseada no DSM-5, né? Vocês podem ter certeza que eles agradecem muito. Né? A gente fala muito, os médicos dão muito laudo errado. Concordo, tem mesmo, né? Só que a gente esquece que o médico tem 30 minutos, 15 minutos, 40 minutos para fazer
uma investigação completa e dar um laudo. Então, o primeiro benefício enquanto terapeuta, tá? Enquanto profissional, o primeiro benefício enquanto ser humano disposto a trabalhar com a inclusão, tá? Enquanto esse tipo de pessoa, a gente precisa ter muita, mas muita responsabilidade no que a gente está fazendo e também entender que não deve ser fácil fazer um laudo dessa maneira. E quando nós nos colocamos nessa situação, nós vemos o quanto nós que trabalhamos com a ciência temos um grande diferencial e uma grande potencialidade. Vocês acham que lá na cidade de vocês, se tiver a Fernanda que faz a avaliação com testes validados cientificamente, onde um médico vai pegar, vai entender do que aqueles protocolos estão falando, né? A hora que o médico pegar o negócio e falar, nossa, olha aqui essa profissional usando as escalas validadas cientificamente, usando o DSM-5. E uma outra profissional que não faz isso, outra profissional do eu acho, né? A criança apresentou-se agitada nas terapias, indicando a possibilidade de uma hiperatividade, porque ela não ficava sentada na cadeira. Qual das duas profissionais vocês acham que o médico vai fazer indicação para fazer a avaliação? A que faz validada cientificamente ou a que fala que a criança pode ter hiperatividade porque na sessão dela não ficou sentada? No relatório. O que vocês acham? Né? É óbvio que o médico, ele vai preferir quem trabalha com validação científica. E eu volto na questão do que o médico tem que fazer um laudo em 40 minutos, em 30 minutos. Gente, é o certo? Não, não é. Deveria ser assim? Não, não deveria, mas é. Se a gente pega a questão pelo plano de saúde é difícil, pelo SUS, então também é. Então, assim, já que nós queremos realmente colaborar com isso, né? Eu tenho certeza que a hora que o médico pegar uma avaliação, ele vai agradecer que está tendo ajuda. Eu já conversei com muitos médicos, né, que falam, já escutei eles falarem, nossa, mas eu não sabia que vocês faziam esse tipo de avaliação, né? Eu gosto sempre de contar uma história, né, que aconteceu comigo, e eu gosto sempre de trazer isso aqui. Quem já me acompanha há mais tempo vai falar, ai, a Fer vai falar de novo, mas vou contar. Gente, alguns anos atrás, ali, né, quando eu estava atendendo no início da minha carreira clínica, podemos dizer assim, né, eu fiz um processo avaliativo e na cidade onde eu morava, oi, Bel, lindona, tinha um médico, né, e esse médico, ele era um médico que já trabalhava na área há muito tempo, então ele era o neuropediatra mais antigo da cidade, né, então era aquele que todo mundo tinha meio que um receio, porque ele também tinha uma fama de ser uma pessoa mais ríspida, né, mais grossa, mais estúpido, podemos dizer assim, tá? Essa era a fama dele. E era o Lauda em 15 minutos, né? Tinha vários apelidos, né? Lauda 15 minutos, Senhor Ritalina, Doutor Ritalina e assim por diante. Todo mundo tinha muito receio dele, né? E eu fechei uma avaliação de uma criança, fechei o processo avaliativo, e a conclusão era uma conclusão bem específica, né? Porque era uma criança com uma potencialidade, uma genialidade muito grande. Então, né, eu falei para a mãe que eu gostaria de ir junto na consulta com o neuropediatra, né? E só tinha ele, né? De neuropediatra na época ali, né? Para estar fazendo esse atendimento. E eu fui junto, né? Levei o parecer avaliativo, pedi licença, né? Levei o parecer avaliativo, entreguei para ele. Falei, olha, doutor fulano, eu realizei a avaliação do fulaninho aqui e tá aqui todo o relatório, eu estou aqui. Se o senhor precisar de alguma coisa para responder, que eu possa, eu estou à disposição. E também estou aqui para receber suas orientações em relação ao diagnóstico e ao tratamento, né? Ele olhou com aquela cara assim para mim. E abriu o relatório. Ele não falou. Gente, foi o momento que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu já estava lá mesmo. Já estou aqui, né? Fernanda, cara de pau, capaz, né? Muito bem. Fiquei sentadinha lá, princesa, tá? Aqui esperando, tá?
Ele terminou de ler o relatório, aí ele olhou para mim e falou assim, e o que você concluiu? Né? Aí eu fiz a conclusão oralmente ali para ele e tal. Aí ele olhou para mim, não sabia que vocês faziam esse tipo de avaliação, não. Eu falei, que, né, doutor fulano, realmente, né, está sendo novo na área, né, essas questões dessa avaliação, mas está aqui, né, tem todas as referências e tudo mais. Gente, pasmem, tá? A cidade que eu morava não era uma cidade pequena, uma cidade de 350, 360 mil habitantes, tá? Não era uma cidade pequena. Várias e várias profissionais na cidade, obviamente. E ele nunca, durante toda a carreira que eu sei que as pessoas comentam, ele nunca tinha encaminhado criança para fazer a avaliação do neurodesenvolvimento especificamente assim. E a partir daquele dia, né, passou uns 2 dias mais ou menos, eu recebo, né, uma mensagem pedindo para agendar um horário, né, paciente novo, agendei. Quando esse paciente chega nesse agendamento, ele me traz um papel escrito: encaminho para Fernanda Dresch para sua avaliação. Falei, uau! Então não é que os médicos não querem nossa ajuda, eles não conhecem. Mas eles não querem a ajuda de a criança hiperativa porque durante a sessão ficou levantando. Eles querem saber critério diagnóstico. Eles querem saber validação científica. Eles querem pegar na mão e ter ali respostas aonde eles também vão se respaldar para dar um laudo. Porque para eles darem um laudo tem que ter um respaldo. E ali eles vão ter um respaldo. Então, esse é um benefício, gente, gigantesco em relação a fazer a avaliação validada cientificamente. Esse é um benefício gigantesco nessa avaliação do TDAH, tá? O segundo ponto, muito importante, é que com essa avaliação muito bem feita, com essa comprovação de cada característica, né? Aquela comprovação do que aquela criança tem, que ela realmente está dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aonde está a limitação dessa criança, até onde ela vai, até onde ela consegue dentro do TDAH, também vai fazer com que ela consiga os seus direitos garantidos em relação à inclusão dela com a lei que nós temos do TDAH, a Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021. Dessa maneira, né? Então, olha só, o médico vai pegar uma avaliação top, validada, respaldada cientificamente. Vai fazer um laudo respaldado, top, tá? Os direitos vão estar garantidos dessa criança, porque não tem o que discutir. Está comprovado, a inclusão dela vai acontecer. Tem a lei que garante isso. E se nós temos o respaldo técnico, o respaldo científico, a gente faz com que isso aconteça. E até onde eu sei, todo mundo que está aqui, as 104 pessoas que estão me assistindo, querem fazer isso. Querem incluir de verdade. Querem fazer essa lei 14.254 de 2021 acontecer e funcionar. Mas para isso, eu preciso ter uma metodologia. Eu preciso usar testes validados cientificamente. Para isso, eu preciso ter conhecimento, respaldo. É isso que a gente precisa, pessoal. O médico está dando o laudo errado, então vamos assumir a nossa parcela de culpa como terapeutas aqui também? Se ele está em atendimento contigo e o médico laudou errado, a culpa é só do médico? Então, será que a culpa da inclusão não acontecer é só do médico? Porque terapeuta só faz a intervenção, a terapeuta reabilita. Não, a terapeuta é responsável pela inclusão dele também, né? A terapeuta tem ferramentas para provar, comprovar ou não se aquela criança está dentro de algum transtorno e quais os tipos de adaptação que ela precisa. Então, a responsabilidade da inclusão, gente, é exatamente essa. Somos todos responsáveis pela inclusão que nós queremos. Só que não adianta falar que eu quero a inclusão e continuar trabalhando no achismo, continuar fazendo
o feijão com arroz mais ou menos daquele jeito, aí não vai adiantar. Ai, Fernanda, mas não é tão simples assim. Eu sei. E é por isso que quem se propõe a fazer e faz um bom trabalho se destaca. É outro nível de profissional, né? Que nem eu vejo a Bel aqui falando, né, Bel? Lindona, daqui a pouco a gente tem que tirar dúvidas, hein, Bel? Amo esse método e a feira. Eu senti isso essa semana dos médicos elogiaram o meu parecer, né? Exatamente. Né? A Bel, eu, as meninas, é esse tipo de profissional. A gente faz esse tipo de coisa acontecer. E se você quer aprender a seguir este caminho também, não perde a semana NeuroPP Avalia, que vai acontecer na semana que vem, certo? 25, 20, 27, 29 e 31 de maio. 3 aulas 100% gratuita, para você entender bem como que acontece todo esse processo de fazer uma avaliação de TDAH validada cientificamente, de fazer uma avaliação de autismo validada cientificamente, de saber utilizar as leis que tem a favor dessas crianças e garantir os direitos de inclusão que elas têm. É isso que a gente está aqui para fazer. É essa a missão que nós fazemos aqui no Método NeuroPP Avalia. Certo, gente? Então, lembrando todo mundo da Semana NeuroPP Avalia e também de quem não recebeu ainda, né? Quem não pediu para mim aqui o Drive, pede o Drive para eu mandar com essa escala SNAP 4, que são os critérios aqui do DSM-5, que eu acabei de falar para vocês nessa live. Não tem certificado na Semana NeuroPP Avalia, certo? Gente, então é isso, né? Hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, porque eu tenho um encontro agora com a minha turma, a turma 10 do Método NeuroPP Avalia, onde a gente tem o nosso encontro ao vivo de tira dúvidas, e elas estão lá me esperando, porque na verdade eu já estou 4 minutinhos atrasada. Mas eu sei que elas vão entender. Certo, gente? Então daqui, bora para mais estudos, mais casos, para a gente estar ajudando e realmente promovendo a inclusão social e educacional dos atípicos. Certo? Beijo no coração de vocês. Até amanhã.